Tudo bem? Tudo bem? Melhor agora que a gente está junto. Já que a... Pessoal, Oh, fala, perdão. mano. Não, já que a gente não consegue mais se ver no consultório, que bom que a gente está se vendo aqui. Pois então, super agradeço você ter topado participar dessa live. Esse é um assunto que eu realmente gosto de discutir contigo e queria dividir com o pessoal. Muito, muito bom falar contigo, muita saudade. Está lindo o cabelo, não É, eu precisa vi que meu ser. cabelo tá bem bagunçado. A gente vai falar sobre isso também. Gente, deixa eu apresentar para vocês a Bia. A Bia é uma querida amiga, cliente aqui do consultório com muito orgulho. E a Bia é formada em moda, com especialização em comunicação, comunicação digital. Ela é fundadora de uma agência de marketing e comunicação, a AMTC, e cujos pilares são, basicamente, cultura, lifestyle e contemporaneidade. E como a Bia já não faz nada durante o dia, e ela dispensou o fato de dormir da meia-noite às 6 da manhã, agora ela anda mergulhada em neurociência, buscando algumas respostas do cérebro para as nossas emoções e como se comunicar melhor, aproveitando mais o tempo e entendendo melhor esse momento. Então, é assim, é com muita, muita, muita satisfação que eu abro essa live. Todo mundo me escuta bem? Tô te Alguém dá escutando. um beleza. Mais um okzinho, por favor. Dá joinha aí, gente. Vocês estão ouvindo a gente. Por favor. Já estou recebendo carinhas felizes. Acho que. Ok, acho que a gente está sendo escutado. Vamos para vamos para Libras? Gente, vocês me escutam? Dá ok. Bom, Ah, acho que bom, sim. A Alexa tá ali já ok. me dando um tchauzinho. Tá, já recebi meu ok, já estou satisfeito. Vamos lá. Eu queria dividir muito esse momento com vocês e principalmente bater esse papo com a Bia, porque quem tem me acompanhado aí em vídeos postados, em posts do Instagram, sabe que eu li um post que a Bia fez falando um pouco desse conceito de o novo normal, e fazendo um paralelo como os meios de comunicação, não vou me perder em detalhes, porque a gente já falou tanto a esse respeito, mas os meios de comunicação que tanto pregam este novo normal não estão sabendo utilizá-lo como uma ferramenta de comunicação. E aí surgiu a ideia, de novo, super feliz da Bia ter topado. Ah, fala pra gente, Bia, conta aí o que é esse conceito do novo normal. É, a gente, durante essa pandemia, eu acho que agora já são mais de 50 dias, né? Sabiamente, a minha mãe me aconselhou a parar de contar. Então eu parei de contar, porque senão a gente enlouquece. Eu não sei quantos dias são, mas eu acho que são mais de 50 dias já. Mas enfim, tempo, né, as pessoas começaram a falar que depois que esse momento da pandemia acabar, a gente vai viver um novo normal, ou um novo mundo. Dentro da moda e da estética, está se falando novo normal, mas no mercado outro está falando novo mundo. E o que é esse novo mundo, novo normal? As pessoas têm defendido que o novo normal é como se a gente, de repente, entrasse num momento de autoconsciência durante a pandemia e saísse dela mais econômico, se importando mais com o outro, usando a sustentabilidade, evitando os recursos naturais, sendo mais generoso, repartindo seus bens, fazendo com que a sua marca seja transparente. E a gente então entra nesse momento onde as pessoas que falam sobre o novo normal defendem que essa nova prática vai acontecer nesse momento que a gente está internalizando as nossas questões e depois da pandemia a gente vai conseguir colocar em prática. Vou falar um pouco da minha opinião sobre isso. Eu sou uma cavaleira do apocalipse, não acredito no novo normal. Eu acho que as pessoas que já estavam colocando em prática, buscando o autoconhecimento, já queriam entender mais sobre o outro, estavam dispostos a ouvir, estavam usando os seus recursos de forma mais consciente,
separando lixo, sendo mais sustentável, enfim, N formas de agir, N práticas, né, N hábitos, essas pessoas, elas estão sim tendo um momento de aceleração. E mesmo aquelas pessoas que antes queriam fazer isso e não tinham tempo, de repente sim, estão olhando esse momento como um lugar de aceleração. Falou, nossa, eu tenho uma oportunidade, porque sim, somos agraciados, vivemos dentro de uma possibilidade de teto, comida, né? E poder estar vivendo esse momento de pandemia dentro de uma bolha, né? Porque outras camadas da sociedade não estão vivendo como a gente está vivendo. Estou falando aqui de forma muito confortável, eu e o Dr. César, e aí a audiência talvez se encaixe ou não. Então, a gente tem um privilégio de estar dentro da nossa casa, ter comida, né, estar quentinho, e a gente conseguir lidar com essa pandemia de outra forma. Outras camadas da sociedade estão lidando também com as suas dificuldades. E aí, para mim, esse novo normal, ele acontece nessa forma, quando algumas pessoas que já tinham desejo de ser melhor, estão colocando em prática, ou começaram a colocar em prática, e os outros que já vinham praticando sofrem um momento de aceleração. Algumas pessoas dizem que isso vai ser um movimento, né, parecido com os movimentos que aconteceram pós-guerra, pós outras pestes e outras pandemias. Também não concordo, porque a gente vive em outro momento. A gente vive em um momento onde todo mundo tem a sua opinião na ponta dos dedos, né? Todo mundo está bastante inflamado, a gente vive num país polarizado, onde é difícil uma conversa transitória, né? Você tem que se esforçar ou ajudar o outro a se esforçar para que isso aconteça. Então a gente vive em um momento diferente historicamente, né, da história daqui para trás. Então o que eu acredito é que sim, vai existir um nicho de pessoas, um movimento de mercado específico, mas ele não é para todo mundo. Vai ter um monte de gente que vai continuar não se importando com o outro, não tendo a mínima empatia, não querendo que o meio ambiente melhore, não se importando com essas coisas porque não faz parte dos objetivos que ele começou a traçar para ele mesmo nesse momento, né? Acho que até antes. Mas acho sim que é muito válido as conversas, as falas, porque quanto mais a gente ouve, quanto mais a gente fala, mais a gente começa a perceber que, poxa, talvez eu possa então utilizar esse meu tempo para fazer isso, para olhar para mim, para olhar para o outro, para olhar para o lado, para aprender alguma coisa que eu não sabia, para entender o que é MP que ia ser votada ontem, para entender o que eu posso fazer pela Amazônia, o que eu posso fazer pela minha cidade, o que eu posso fazer pelas pessoas. Então, eu acho que acho que quanto mais a gente fala, mais a gente leva as pessoas a pensarem sobre isso. Mas eu não acho que vai ser um movimento, não acho que vai ser um movimento em bloco. Eu também eu concordo contigo. Não vai ser um movimento em bloco. Eu acho que depende muito da sensibilidade da pessoa. Concordo que essa quarentena só fez depurar essa capacidade, né? Quem já vinha nesse movimento continua, mas o grande barato da coisa é que talvez neste momento a gente possa, quem acredita, a gente possa alertar as outras pessoas, ia falando, ia discutindo, ia mostrando, ia fazendo live, ia fazendo post, criar nas outras pessoas, nas que não acreditam nisso, a curiosidade de conhecer melhor, né? Uma coisa que, assim, se você me permite, eu traço muito um paralelo com o momento social que a gente vive, né? A gente, em termos de sociedade, a gente vem da era industrial. Na era industrial, o que se valorizava eram os movimentos repetidos, era a padronização desses movimentos, e o que interessava era o produto final, pouco importa quem fez. Ele tinha que ter algumas características. E hoje, a quantidade de informação que a gente recebe é tão grande, e os robôs estão aí para fazer esse serviço no nosso lugar, que eu acho que a grande questão é justamente, já que nós estamos, nós, sociedade, estamos desobrigados disso, vamos pensar um pouco, vamos ser mais humanos. Vamos pensar um pouco nessa humanidade. Vamos trazer essas questões para o nosso cotidiano e deixar que isso
à medida que nos toca, mais ou menos, permeia a nossa vida. E nessa situação, assim, a gente busque, não, eu vou dizer, busque ser melhor, pode parecer prosaico, mas assim, busque uma identidade com o momento que a gente está vivendo. Nadar de acordo com a corrente. E essa é uma realidade, essa consciência é uma realidade. E aí, falando nessa consciência, deixa eu aproveitar e te perguntar uma outra coisa que tem me passado muito pela cabeça, que é essa questão da diversidade. Acho que a gente está muito num momento plural e a gente está muito deixando aquela história de não interessa mais que o produto seja igual, pouco importa quem faça, para entrar nesse movimento cada um é um, né? Como é que você vê essa questão de diversidade? E aí a gente pode falar de diversidade de gênero, diversidade étnica, ou mesmo diversidade de biotipo. Como é que você vê isso dentro do comportamento das pessoas, dentro da moda? A moda é um reflexo do comportamento, a gente sabe disso. Como é que você enxerga essa questão da diversidade no teu universo? Olha, o Brasil, ele é um país continente, né? Eu vou falar Sim, sim, redundâncias, mas quando a gente pensa no tamanho do nosso Brasil e é complicado a gente falar que já existe a aceitação da diversidade. É bem complicado a gente poder generalizar. Mas eu posso dizer assim, na moda, enfim, que está aí levando as pessoas a algum lugar, sim, existe uma comunicação mais maciça de novos corpos, ou de corpos diferentes, de etnias diferentes, de pessoas mais velhas, mais jovens, enfim, de todo tipo de pessoa. A comunicação ela começa a falar sim com isso. Mas existe também uma reação do público. Existe a reação do público em criticar, em deixar de seguir, em reagir como por isso que eu falo que é complicado de falar que a diversidade ela está existindo, porque mesmo que os players estejam colocando isso, as marcas estejam colocando isso como uma vitrine em suas campanhas, etc., existe sim uma reação do público grande em negar essa realidade. Né? Então eu acho que é um momento de. A gente vive uma geração de transição. Eu falo isso há alguns anos e tento me comportar como tal. Assim. É uma geração que precisa de informação, que a gente precisa falar mais sobre os assuntos, para que as consciências sejam criadas, o senso crítico seja criado, porque é isso, assim, a internet traz para a gente é, um monte de informação que precisa gerar em nós senso crítico. Se a sim. gente só fica passivo na informação, a gente não está fazendo um trabalho de pensar sobre as coisas. A gente só está aceitando, né? Tudo que nos trazem. Então, assim, no momento que a gente tem esse tanto de informação e a gente cria esse senso crítico, cria esse conhecimento, a gente precisa se comportar como tal. Então, se você viu uma marca que trouxe uma beleza negra, gorda, mais velha, enfim, de qualquer tipo. Essa semana mesmo eu publiquei lá no @MDC Agência uma campanha que a gente fez com uma modelo com vitiligo. E, Legal. enfim, foi uma história muito linda. Raíssa, eu sou apaixonada por ela. E, enfim, antigamente era impossível se pensar nessa realidade. Então, quando você vê isso como consumidor, sabe, dê um like, comente, guarde essa marca para você, interaja com ela, porque aí a marca recebe uma aceitação do público de que isso é uma realidade, né? Mas, assim, pensando no Brasil, eu acho que a gente tem muito trabalho pela frente. Esse trabalho vem pela educação, esse trabalho passa pela escola, passa por tudo que nos impacta, né? Eu acho que quando algo nos afeta, é só quando algo nos afeta que a gente consegue gerar uma transformação. Sim. Então, abra os seus ouvidos, né, para as histórias, ouçam as pessoas, leiam coisas e deixe as coisas te afetarem, porque aí a gente consegue pegar isso que nos afetou, na moda a gente diria a afetação, e levar isso mais para frente, né? Fazer com que isso alcance outras pessoas de forma diferente, isso no seu trabalho, na sua fala, numa escolha de um casting, vou escolher essa modelo com vitiligo, ou enfim,
qualquer coisa que você possa fazer que esteja na sua mão. Se você for um professor, então você é a pessoa que precisa levar isso para frente. Porque o professor vai conseguir levar nas crianças, né, e os adolescentes que estão na escola, uma consciência de que Travou. me ligaram aqui. Uma consciência de que a diversidade existe, a gente é de um país de uma mistura linda. Então, se a gente começar a entender, olhar para nós, né? Nós somos 54% de negros no Brasil. Quantos Sim. negros a gente vê em cargo de decisão? Quantos negros a gente vê, sei lá, no parlamento? Quantos negros você vê na sua empresa? Quantos negros trabalham com você num cargo ganhando o mesmo que você? Não num lugar abaixo que você, sei lá, no lugar que você trabalha. Então, todas essas informações precisam ser processadas para que a gente, aí no novo normal, leve essas verdades, leve essas decisões, leve essas certezas do que a gente aprendeu nesse momento. Então, a diversidade ela já vem acontecendo, mas eu considero que é muito nichada ainda para o tamanho do país que a gente tem. Concordo. O Marquinhos fez uma pergunta aqui que eu acho interessante a gente colocar. Ele pergunta o seguinte: hoje a diversidade é mais visível porque ela é mais aceita ou porque ela vende mais? Eu vou te Hoje a fazer essa pergunta. diversidade é mais vista porque as pessoas estão, aquela palavra que ninguém mais aguenta ouvir, as pessoas estão empoderadas, as pessoas estão se amando, elas têm orgulho do cabelo que elas têm, do corpo que elas têm, de quem elas são, e isso é lindo. Isso é a coisa mais linda que eu vi. Eu tenho tinha um cliente que chama Feira Preta. Procure, por favor, Instituto Feira Preta na internet. E é uma feira que tem 18 anos no mercado. E quando a gente frequenta a Feira Preta e vê aquelas pessoas orgulhosas de serem o que elas são, isso é uma coisa que precisa te impactar. Porque vou fazer 40 anos, o senhor sabe que todas as vezes que eu vou no consultório eu falo, eu vou fazer 40 anos. Daqui a 10, daqui a 10 anos. E aí, e aí eu sou de uma geração que o racismo ele era muito forte, a discriminação era muito real. Então, quando eu chego lá e vejo pessoas orgulhosas, não se escondendo, não envergonhadas, porque não precisam, né? Não tem porquê. Isso é muito bonito. Lógico que junto com o empoderamento gera uma demanda de mercado. E aí o Sim. mercado, enfim, marqueteiramente, verdadeiramente, o que for, responde essa demanda. Numa live que eu fiz semana passada, eu também falei uma coisa que é sobre a verdade. Sim, o mercado se aproxima de demandas porque, enfim, vende. Mas eu acredito de verdade que é possível hoje, com todo esse senso crítico, essa informação, esse conhecimento que a gente vai adquirindo, a gente se relacionar com marcas que a gente vê verdade. Que a gente de verdade encontra ali a essência de uma fala que não é fake. Né? Então, eu acho que é importante a gente usar esse nosso conhecimento para nossas escolhas também. Concordo. Eu vou te dizer, vou arriscar te dizer o seguinte: eu acho que hoje, a gente tem que criar esse conceito, a gente tem que se identificar, a gente tem que aprender e entender. Mas se simplesmente a gente estiver vendo se o mercado, mesmo que com interesse financeiro, ele estiver dando visibilidade, já é um começo. Já você ver esta diversidade, você entender que ela existe, já vai te fazer procurar compreendê-la e admirar que ela existe. Então, na minha opinião, não importa o que gerou o fato, o que importa é a consequência que ele vai trazer. Estou muito errado? Não, eu acho que isso é o início realmente do tudo, né? Tipo, lógico, quando, por exemplo, o movimento das cacheadas começou, enfim, estou falando muito da parte do negro pela minha experiência com a Feira Preta, né? Então, por causa disso que eu estou trazendo essa referência. Mas quando o movimento das cacheadas começou, não tinha cosmético para o cabelo cacheado.
cacheado. Não tinha shampoo, condicionador, creme. Não tinha essas coisas. Porque eram para as pessoas alisarem o cabelo. E era assim que era o padrão. Que as pessoas falavam sobre o padrão. Então, gerou uma demanda de mercado. Mas o interessante é que passaram-se alguns anos, e sim, existem ainda algumas pessoas usando o black money, que aí já é uma outra coisa, né? Que é usar o consumo negro a favor de pessoas que não são negras. Mas, assim, existe também a consciência de que a gente precisa fazer com que, nesses cargos de decisão, de escolha, participando de todo esse mercado que foi criado, precisam ter representatividade. Não adianta eu criar algo para uma mulher e só ter homem criando algo para uma mulher. Não adianta eu criar algo para um cabelo cacheado e só ter pessoas com cabelo liso criando algo para o cabelo cacheado. E aí você aplica em inúmeras situações. Não estou falando que precisa ser 100% do time, né? Seria um sonho? Seria. Mas não estou falando que precisa. Mas a representatividade, ela faz a diferença na tomada de decisão, ela faz a diferença no entendimento, porque você não consegue... por mais que eu me coloque no lugar de uma outra pessoa, eu não sou ela. Eu não sei o que ela passa. Então, traz um conhecimento técnico, traz um conhecimento estético e facilita a tomada de decisão. Isso aqui, assim, falando bem, sem mergulhar, a gente não está falando aqui com marcas, estamos falando com pessoas. Sim. E assim, eu acho que a compreensão e o entendimento também faz muita diferença, né? Você não pode ser tudo nesta vida, mas você pode entender o que cada um é e, a partir daí, interagir com esta pessoa, né? Respeitando essas diferenças. Deixa eu trazer isso um pouquinho para o lado aqui do consultório. Ah, coisas que evoluíram com o tempo, coisas que eu evoluí. Quando eu entrei no mercado, há 30 e muitos anos atrás, a gente tinha um conceito de beleza muito fechado, muito fixo. Então era assim, a mulher chegava na minha frente, ela dizia, eu quero fazer uma plástica. Eu fazia duas perguntas para ela, quanto você pesa, qual é a sua altura? E se essa relação não estivesse dentro do padrão americano, determinado como normal, a minha resposta para ela era, vá para casa e emagreça 10 quilos, quando você voltar 10 quilos mais magra, eu te opero. Tá? Hoje, não é que isso não exista porque filosoficamente isto não é correto. Hoje isso não existe porque, primeiro, eu não tenho necessariamente que chegar num padrão para poder fazer uma mudança estética, para poder fazer um contorno, né? Eu posso fazer para qualquer manequim. Então, aquilo que eu costumo falar muito é, não existe a ditadura do 36, não é só o 36 que é bonito. O 46, o 48, o 52 também são. Né? E a gente tem como ajustar isto, e é aquela história, eu não sou uma mulher, eu não sou uma mulher magra, eu não sou uma mulher obesa, eu não sou uma mulher com celulite, eu não sou uma mulher, mas eu consigo, a partir da observação, entender o que é que lhe aflige e qual a melhor solução que a gente pode propor. Eu vou falar da minha experiência com você. Quando eu cheguei no consultório, eu nunca fiz cirurgia, né? Porque eu morro de medo. Mas fui lá porque, enfim, a Flávia Cavazotti postou sobre você. E aí eu falei, nossa, eu adorei tudo que ela falou. Eu gosto muito da Flávia. E fui. Eu cheguei aí, sei lá, com 17 itens. Olha, eu quero isso, e é isso, é isso. Eu fiz uma lista que eu pensei tudo que eu precisava falar. E aí você me fez uma pergunta. O que de fato te incomoda? Se você fechar o olho agora, o que de fato te incomoda? Eu não vou falar o que me incomoda hoje, tá, gente? Porque já entra demais na minha intimidade. E aí eu falei, nossa, não são 17 coisas que de fato me incomodam. E a outra coisa é porque quando... Eu posso contar, a queixa dela foi a unha do dedo do pé. Porque no restante ela é perfeita. E estão falando que o som tá baixo, então eu vou aumentar aqui, ver se ajuda. E eu também. Não sei se melhorou. Mas o que aconteceu depois dessa minha visita aí? Ou lá. Você falou pra mim,
que eu era linda, que o meu nariz é lindo, que eu tinha um problema com o meu nariz a vida inteira, que o meu nariz mediu lá, que o nariz é a medida certa da vida, do universo, que eu não tinha ideia que tinha uma medida. Falou várias coisas. Então, ou seja, hoje eu vou no consultório do Dr. César para receber elogio e volto para casa. É sobre isso, assim, é um atendimento humanizado. Eu até quando divulguei que a gente já está conversando aqui, eu falei, venha ver como é um atendimento humanizado numa clínica de estética. Então, eu estou vendo o senhor falar do passado e eu acho interessante, porque eu não consigo imaginar esse Dr. César, entendeu? De 30 anos atrás. Eu vou te dizer que hoje eu também não consigo. Eu vou te dizer que assim, eu lembro, eu olho para aquilo e eu digo, nossa, que bom que eu aprendi. Né? Eu não vou nem falar que bom que eu evoluí, mas eu vou te dizer que bom que eu saí daquela caixinha, eu saí dentro daquele quadradinho. Tá? Tem uma coisa que eu quero muito discutir contigo, dentro dessa questão de diversidade, que são as novas belezas. Né? A gente tinha falado um pouquinho, inclusive, a esse respeito, mas é a beleza da mulher gorda, a beleza da mulher negra, a beleza da mulher mais velha. Né? Então, vamos sair daquele conceito de que só a juventude, só aquele rosto sem nenhuma ruga, sem nenhuma marca, só aquela pele perfeitamente maravilhosa vai te trazer felicidade. Não vai. Com Né? certeza, porque a felicidade não está aí, né? A felicidade está em outro lugar. Mas Exato. óbvio, assim, eu acho que o que a gente está falando aqui não é deixar para trás uma decisão de algo que vai te fazer bem. Mas é de fato não abusar desse lugar, né? Aceitar quem você é, que eu acho que é um pouco isso dessa quarentena, que já é cinquentena, que vai para muito mais dias. A gente está tendo um tempo em casa com a gente mesmo, com a nossa própria beleza, com, enfim, sem maquiagem, os procedimentos indo embora, né? Né, doutor? Os procedimentos indo embora. E a gente se olhando e falando, nossa, eu óbvio, não vou até o seu consultório, porque não podemos, e seria totalmente contra o que eu tenho pregado. Por favor, pessoas fiquem em casa. Sim. Então, assim, esse momento de quarentena, ele tem sido, de isolamento social, eu acho que ele tem trazido muitas questões que vai além do seu biotipo, mas que Claro. também tem a ver com o seu biotipo, com a sua etnia e etc. Eu tenho conversado com algumas amigas que e a gente se perguntou, né, como é que vocês estão se sentindo com o seu corpo, consigo nesse tempo? E as pessoas estão falando, estou me sentindo horrorosa, meu cabelo tá caindo, não sei o quê, um monte de coisa, porque a gente até conversou sobre isso, né? Que as pessoas têm falado sobre o cabelo tá caindo por causa do estresse. Depois queria que o senhor falasse sobre isso. Mas eu acho que a parte dessa da gente estar em casa conosco mesmo, né? Sem maquiagem, com cabelo branco, com os procedimentos saindo e afins, é uma questão muito mais macro, que eu acho que tem a ver com esse novo normal. O que de fato a gente precisa consumir nesse. O que é essencial, né? Se a gente Concordo. está agora aqui dentro de casa, com a comida, protegido, a gente está vivendo o essencial, né? E não que eu vá deixar de fazer coisas para me sentir bonita, mas talvez, tô falando na primeira pessoa, mas eu nem faço tantas coisas assim, porque senão as pessoas vão achar que eu sou toda de mentira. Mas o que eu posso parar de fazer? Eu até falei com o senhor sobre o Instagram da Glória Pires, assim. Eu não seguia ela, e eu caí no Instagram dela e ela tava de cabelo branco. E aquilo me encantou de um jeito, porque eu nunca pensei, assim, óbvio que a Glória Pires tem cabelo branco, mas o padrão dela Sim. é sempre para sempre daquele jeito, que foi incrível ver ela lá de cabelo. Ela poderia dar uma retocada, todos nós poderíamos, né? Mas eu acho que essa decisão, assim, de se olhar e se encontrar e de se ver como você de fato é, né? Sem todo o ruído da rua, quem eu sou, né? Isso vale para tantas camadas, não só para beleza, mas eu acho que vale tanto para o autoconhecimento, que é o que de fato te deixa bonito. Então eu Concordo. acho que as pessoas que exageraram aí
em preenchimento labial, que estava todo mundo ficando meio parecido. As pessoas que estavam fazendo harmonização facial. Nossa, Eu não sei como elas vão ficar depois desse tempo, mas elas vão ficar elas. E é tão incrível poder você se ver, sabe? E entender o que de fato você deveria estar fazendo consigo. E eu tô falando isso tudo com muita tranquilidade, confortável, porque eu sei que o Dr. César não faz esse tipo de coisa, ele não vai além, ele pondera com todas as pessoas, não é só, eu tenho amigas que se consultou com ele, e quando você fala, eu queria fazer uma harmonização facial, mas por quê? Ah, porque eu vi fulano fazendo. Não, calma aí, não é bem assim. Então, assim, é uma troca tão humana dentro do atendimento dele que me deixa confortável de chegar aqui agora e falar, olha, as pessoas estão ficando sem procedimento e elas estão se encontrando, como que vai ser? Porque eu também tenho certeza que era isso que ele falava no consultório, sobre a gente se encontrar, sobre a gente se aceitar e potencializar a nossa beleza sem precisar virar outra pessoa, né? E uma coisa muito interessante é assim, neste encontro, você descobrir que você é você mesma, que você é uma pessoa bonita, que você não precisava daquele monte de ferramentas para se sentir bem. Né? E o grande barato do consumo consciente é o mesmo consumo consciente que a gente aplica para o meio ambiente, preservando a natureza, não gerando resíduo, é trazer para nós mesmos. É o que de fato me incomoda e eu quero modificar na minha aparência ou na minha essência, e o que, na verdade, eu estava fazendo porque eu estava num movimento contínuo. Eu estava naquela história do eu faço porque está na moda, eu faço porque a celebridade divulgou que ela faz. Isso me incomoda tão profundamente, Bia, tão profundamente. E a rede social tá cheia disso, né, doutor César? Porque a gente vai aqui navegando no Instagram mesmo e a gente vê um monte de médico fazendo procedimento e deixando todo mundo igual, né? E Exato. aí eu acho que sobre a diversidade, voltando, a nossa beleza única é tão mais interessante do que você ter a mesma boca do que todas as pessoas que estão no mesmo lugar que você, né? Então, Concordo. assim, é sobre isso, né? Eu acho que o meu papo com o Dr. César é bastante sobre envelhecimento. E esses dias eu vi um post de uma pessoa que eu admiro muito, que eu nunca esperava, falando que a dificuldade dela do envelhecer. E ela falou, ela é super mais jovem que eu, e ela falando que, né, ela tem muitos cabelos brancos e tal, e ela, nessa quarentena, ela deixou os cabelos brancos e tal, e ela estava lidando com isso, e ela estava tendo dificuldade de se aceitar, mas ela estava aproveitando para dar uma elasticidade no sabe, no autoconhecimento, sabe? Porque o Sim. autoconhecimento, óbvio que ele trabalha a mente, emocional, mas se a gente não está também olhando para a nossa aparência, né, de forma a pensar sobre ela é muito importante também, que na final de contas é como a gente se apresenta para o mundo. E sim, o autoconhecimento, eu realmente acredito que ele nos deixa mais bonito. Quanto mais seguro a gente é de quem a gente é, mais bonito a gente fica. Mas a gente precisa olhar no espelho e falar, cara, tá tudo certo, né? E você falou, E, perdão. desculpa cortar, mas assim, você falou tudo agora. A beleza não vai de fora para dentro. A beleza é alguma coisa que emana de dentro para fora e ela vai muito do seu autoconhecimento e o seu autoconhecimento associado à sua autossegurança. Né? Então é assim, quando você está bem dentro do teu corpo, não importa se esse corpo é quadrado, redondo, verde, amarelo, não importa, você está bem com você mesmo. Uhum. Óbvio, a gente não está 100% do tempo assim, a gente não está 100% bem com a gente mesmo, tem sempre aquele detalhe que você diz assim, nossa, se mudasse isto, eu iria me sentir melhor. Mas, no fundo, nenhum tratamento, ou, deixa eu reformular, nem todos os tratamentos juntos vão te trazer beleza se você não tiver esta autossegurança de quem você é. Né?
E uma coisa que eu percebo, e eu critico muito isso, as pessoas vão entrando nesta roda viva e elas vão setorizando o seu olhar. Então é assim, eu quero a boca da fulana. Eu quero porque tem que ter aquele tamanho, mas o tamanho da boca combina com você? Não, mas eu quero a boca do tamanho da fulana. A gente falou da história da harmonização facial. Quantas pessoas eu não recebo no consultório que sentam na minha frente e dizem eu vim fazer harmonização facial? E eu pergunto, sabe o que é isso? Não, mas eu quero fazer harmonização facial. Né? Acho que a gente devia aproveitar este tempo para se conhecer, para se entender e para perceber que a gente não precisa desse consumo inconsciente para ser feliz. Com O que você certeza. E assim, a gente, acho que a mulher, né, a gente tem um ciclo que nos rege. E quando a gente entende o nosso ciclo, fica um pouco mais generoso com a gente mesmo, sabe? Generosa com a gente mesmo. Porque o nosso ciclo, ele é cruel, né? Quando a gente chega no momento dos hormônios loucos, a gente tá feia, a gente não é suficiente, a gente tá brava, a gente tá com todas as coisas, assim. E isso é uma coisa que eu não fui ensinada. Eu aprendi já madura, né? Se é que eu sou madura, mas aprendi já adulta. De olhar para o nosso ciclo menstrual e entender os altos e baixos do nosso hormônio. Não tome decisão no baixo, não tome essa decisão no baixo. Você percebeu que você está nesse momento? Espera, sossega, daqui a pouco vai passar e você vai ter mais clareza para você entender. Eu não tomo pílula, né? Então eu tenho um aplicativo que vai me contando como eu tô no ciclo. E ele é a minha salvação, porque é óbvio que tem. Óbvio não, tem muitos dias que eu tô de milhões de formas diferentes. E o nosso ciclo de verdade nos rege. E isso é muito interessante, assim, porque às vezes num dia ruim, a gente quer usar o filtro do Instagram e falar, nossa, eu queria ter essa boca e esse, sei lá, mas o que essa sobrancelha. Desculpa, pessoas que estão desenhando sobrancelha como está fazendo agora. É mais uma coisa que o doutor César não faz lá, porque não é a especialidade dele. Mas a sua sobrancelha não nasceu daquele jeito. Respeita assim o formatinho da sua sobrancelha. Não precisa ficar igual aquelas outras todas as pessoas com a sobrancelha igual. É um monte de Playmobil. A gente lutou tanto tempo para a gente celebrar a diversidade, celebrar a beleza única, ainda tá lutando. E aí outras pessoas ficam botando a gente na caixinha de novo. Não, é essa sobrancelha, é essa boca, é esse nariz. Não, esse é o peito. seu nariz, a sua sobrancelha. Né? É sobre isso. Então, assim, sei lá, falando sobre o novo normal, criando uma expectativa que eu já sei que é frustrada, mas assim, o meu desejo para o novo normal é que nesse tempo que a gente está dentro de si, né, que a nossa casa, a gente é o nosso lar, a gente passe tempo olhando para a gente com generosidade, aceitando as nossas questões. Hoje eu tô aqui ó, maquiada, bonitinha, mas se vocês forem lá todos os dias no meu Instagram, você vai ver a minha pele normal, com como é que fala? Cicatriz de acne, enfim, lidando com as minhas bolsas aqui, porque os dias estão passando, os anos estão passando. Óbvio que quando eu posso melhorar, eu vou lá, doutor César me ajuda. Mas é muito mais um processo de ajuste do que de mudança. Eu acho que eu fico bem preocupada quando as pessoas querem se mudar Concordo. totalmente, né? E não se aceitar e aprimorar, porque eu acho que a medicina está aí para isso, e que bom que ela está aí para isso, mas eu acho que não precisamos nos mudar totalmente. Isso é fato e é uma coisa que eu gostaria muito que acontecesse com cada um nesta quarentena. Você se olhar e você aceitar em você aquilo que é possível e você não se angustiar com aquilo que você quer mudar e naquele momento não é possível. Isso gera estresse. Isso faz cair o cabelo. Eu quero, quando a gente terminar essa live, eu quero deixar uma frase final para as pessoas pensarem e eu vou para um lugar comum.
mas eu vou entrar nele agora. Vai passar, vai acabar. Quando acabar, a gente vai abrir a porta e vai sair de novo para a rua. O grande convite aqui é, quando você entrou, você tinha uma lista, um checklist. No primeiro momento, eu vi um meme com a Mona Lisa que eu achei muito interessante. Na primeira foto, ela está lá com a carinha dela plena absoluta. Na segunda foto, ela está tá de máscara fazendo selfie. Na terceira foto, ela está descabelada. Na quarta foto, ela está descabelada e gorda. Acho que a gente não precisa ir para esse lugar. Né? É um momento de recolhimento, sem a menor dúvida, mas é um momento de autoconhecimento. E se a gente não quer gerar estresse e a gente não quer começar a ter repercussão física desse estresse, é exatamente o momento de você separar as coisas. O que é que realmente tem importância para você? O que é que você carrega porque te jogaram nos ombros e o que é que você leva porque representa a tua essência? E aproveitar esse momento para separar essas coisas. O que você acha disso, Bia? Eu tenho um projeto que chama Rotineiras e a gente fala sobre ressignificar a rotina por quem a gente se torna a cada dia. E já pensou ressignificar a sua rotina para quem você está se tornando cada dia durante esse momento de isolamento social? Porque a cada dia, de fato, a gente é tudo como parece que começou do zero. Para muitas pessoas, para as outras estão tranquilas. Eu ouvi outro dia e concordei na hora, mas depois fiquei pensando, falei, talvez não. Que as pessoas estão com problemas de ficar em casa porque elas têm problemas de ficar com elas mesmas. Fato. Primeiro eu falei, sim. Mas depois eu falei, não. Por quê? Eu não sou obrigada a ficar dentro de casa nos outros momentos. Eu consigo ficar comigo mesmo, tá tudo bem. Agora eu não tenho. Travou. Chips. Espera aí, vamos esperar um pouquinho voltar. Deve ter entrado alguma ligação, alguma coisa. Na pior, a Bia reconecta. Mas eu acho que tem muito desta coisa mesmo. Voltou. As Não, pessoas não então, eu são acho que obrigadas a ficar com elas mesmas. agora a gente não tem uma opção, a gente tem que ficar dentro de casa. Então, é diferente o eu consigo ficar comigo mesmo e gosto de ficar comigo mesmo quando eu não, quando se passaram quase 60 dias e eu já fiquei comigo mesmo, eu já tive tempo comigo e eu continuo sem poder sair. Então, sim, Então, o isolamento ele tem características psicológicas e emocionais fato, comprovadas, assim. Então a gente fato. também não pode deixar ser leviano de tratar isso. Ai, as pessoas não conseguem ficar com elas mesmas. E também eu acho que a gente precisa respeitar os nossos sentimentos nesse momento. Tem um momento, lá no Rotineiras eu falo, tem um momento inicial que é o assombro, é o susto, são muitos números, é muita informação, é medo de perder o emprego, é medo de um monte de coisa. E depois essa sensação ela vai evoluindo. Muitas vezes o assombro volta. Quando a gente vê o número de mortos, óbvio que ele volta. Né? Quando a gente percebe que tem alguém querido que está doente, óbvio que ele volta. Então, são vários processos até a gente chegar no momento da ressignificação desse momento. Então, mas a gente não pode apressar e nem retardar o processo, sabe? Eu não posso falar, não, é hoje. Hoje eu vou sair disso e vou fazer tal coisa e tal coisa. Ao mesmo tempo que eu não posso ficar me demorando e boicotando as outras coisas que eu posso fazer porque eu estou me demorando numa parte do processo. Então, eu acho que é um processo individual, que cada um vai saber o seu tempo. E aí que o autoconhecimento nos ajuda, porque a gente sabe quando a gente está protelando uma coisa, negando uma coisa, ou quando a gente está de verdade sentindo esse momento. Né? Então, tá tudo bem, tá triste. Gente, tá tudo bem engordar. Nenhum dos memes sobre você ficar gordo é um meme respeitoso, inclusive com a diversidade de corpos. A gente está tendo outro tipo de rotina, a gente está comendo outro tipo de coisa, a gente não está fazendo, não, a gente não está nem caminhando até um ponto de ônibus que seja, porque a gente não pode sair de casa. Então a gente está tendo outro tipo de exercício de vida, não precisa ser exercício físico, né? A gente não está colocando em prática nossos passos, né? Aquelas pessoas que têm não sei quantos passos por dia, a gente não consegue, porque a gente está dentro de casa. Então, assim, esse momento é um processo muito íntimo.
Por isso que, né, a gente está dentro de casa e dentro de si. E a sua intimidade, ninguém pode falar sobre ela. Ninguém pode colocar regra sobre a sua intimidade. É importante que você se respeite, que você se entenda, que você não se boicote e que você siga no seu processo. Eu acho que agora com 50 dias, assim, eu já tive um momento otimista, um momento de que consegui fazer tudo da rotina, que eu consegui fazer exercício todos os dias, que eu consegui comer saudável, mas teve dia que eu pedi a feijoada, porque eu queria comer uma coisa e eu não tinha na minha casa, e eu então pedi uma feijoada para comer. Teve dia que eu não quis fazer nada, e aí eu fiquei no sofá. Então eu acho que todos os momentos eles precisam acontecer. A gente não precisa se cobrar tanto, a gente precisa se olhar com generosidade, mas ao mesmo tempo a gente precisa não se boicotar, não viver em negação da nossa prática, né? E aí é onde eu acho que a gente chega na ressignificação, de olhar para esse momento e ressignificar o que é essencial, as coisas que a gente precisa fazer, as nossas tomadas de decisão, o que a gente deixou de colocar em prática por muitos anos, e porque não tinha tempo, porque isso, porque aquilo outro, e agora a gente tem esse tempo. Então, eu acho que é uma oportunidade única para os privilegiados de, de melhorarem. Esse é um meme que é interessante, que fala melhore. Então, é uma oportunidade única para os privilegiados de melhorarem, de verdade darem um significado a esse novo normal. E o meu conselho seria: olhe para o lado, olhe para si, porque tem muita gente do seu lado que às vezes não tem nem como sobreviver esse momento. Olhe para si e busque conhecimento. Não precisa ser sobre a pandemia, não precisa ser sobre política. Use esse tempo para você conhecer alguma coisa, colocar seu conhecimento em prática, porque sem dúvida esse conhecimento vai te levar, quando você abrir a porta na saída, a um outro lugar, né? A um lugar diferente do lugar que você entrou. Foi Sim, muito autoajuda, eu acho. eu acho necessário. E eu ainda vou arriscar complementar te dizendo o seguinte: respeite-se. É exatamente o que a Bia vinha falando. Tem dia que está tudo bem, tem dia que não está. No dia que está tudo bem, você se abraça, comemora. No dia que está tudo ruim, você senta lá no cantinho, reclama da vida. A gente tem, faz parte da humanidade, isso a gente tem direito. Eu acho que o que a gente não pode fazer é se acomodar em nenhuma das posições. Nem aquela história daquela. Vocês não vão lembrar do desenho da hiena, que era uma hiena mal-humorada, que vivia dizendo o dia inteiro: ó dia, ó céus, ó azar. Isso é muito velho, vocês não vão saber do que se trata. Eu não. Mas nem ficar chorando. E se alguém se acusar aqui e escrever eu sei do que ele está falando, está entregando a idade, hein? É nem ficar chorando sempre e nem ficar na negação, dizendo, não, eu sou super feliz, eu estou ótimo, está tudo maravilhoso, 50 dias, ótimo, que venham mais 50, tá tudo. Não, não é assim. Muda. Muda o nosso cérebro. A Bia sabe disso, muda a bioquímica do nosso cérebro. Tem momentos que o confinamento faz com que a gente não consiga aprender. E ok, é isso mesmo. É aquele momento, você não vai aprender naquele momento, não se force. Mas no momento seguinte, quando você sente que as coisas estão melhorando, quando você, sabe, tipo, toma um banho para fazer as suas escolhas, de novo, para separar o que interessa, o que é bom do que não é. Uma frase que é para-choque de caminhão, mas eu tomo como lema de vida, é: você faz as suas escolhas, mas são as suas escolhas que fazem você. E aí eu vou passar a bola para a Bia. Infelizmente, a gente está batendo 1 hora de live. Daqui a pouco o Instagram vai derrubar. Mas assim, Bia, fecha. Muito, mega, super, ultra obrigado por dividir esse momento comigo. Putz, olha, conosco, não comigo. Prazerzão, tá? A palavra é toda tua. Ai, gente, uai, até falei uai, não sei porquê, mas acho que a gente falou bastante. Até quando o doutor César falou assim: ah, você prefere o quê? Que eu te pergunte coisas e tal? Falei, não, eu acho que a gente tem que trocar, porque quem vai no seu consultório tá com saudade de te ouvir. Eu tava morrendo de saudade de ouvir. Enfim, sobre esse novo normal relacionado à beleza, à estética,
eu acho que a gente aproveite esse tempo para se conhecer, para exercitar amor próprio, para se olhar, né? Se olhar bem. Se olhe no espelho, gente, peladão ou peladona. Se olha, se ame. Porque Amo. acho que nesse momento que a gente vive tão extremo, onde muitas vidas estão, infelizmente, né, indo embora, nossa, é valorizar de verdade a vida que a gente tem, o corpo que a gente tem, o privilégio que a gente tem de estar dentro de casa. E aí exercitar esse amor por nós mesmos. Eu acho que a rotina, ela salva o nosso humor, ela salva a nossa mente. Então tente organizar uma rotina mínima para você, uma meta por dia, uma coisa por dia, porque aí sua cabeça vai colocando, vai entrando em ordem, e aí você consegue se sentir melhor no final do dia porque você realizou alguma coisa. Começar o dia sem sem ter o que fazer, sem ter planos, é muito complicado. Então, planeje uma coisa por dia e execute essa coisa. E fique feliz com isso que você executou. Sem dúvida, essa sensação de ter uma rotina e de você ter feito algo naquele dia vai fazer também você se sentir melhor, se amar mais, se curtir mais nesse momento. E que a gente abra a porta no final disso tudo, fazendo o que é essencial, sendo mais solidário e mais generoso consigo e com o próximo. Putz, resumiu tudo. Super, super, super obrigado. Desculpa, gente, eu devia ter aberto para perguntarem dúvidas, mas assim, ah, eu fui egoísta. O papo está Falei tão muito. maravilhoso que eu deixei passar batido isso. Mas a gente vai combinar uma próxima com a Bia só para responder as dúvidas de vocês. De coração, muito obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. Bia, muito, muito obrigado por dividir teu tempo conosco. Obrigada. E olha, é assim, eu estou feliz digital, mas eu ainda tenho saudades pessoal, tá? Assim que passar, vamos, por favor, tomar um café. Com certeza. Manda um beijo para as meninas. Estou morrendo de saudade. Em breve a Eu gente se vê. mando, eu mando sim. Um beijo para todo mundo, obrigado por ter estado com a gente. Tchau, tchau.